bom dia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra e eu sou o Bispo Alexandre Rodrigues. Amados, e nesta manhã então eu quero convidar a cada um de vocês a pegarem suas Bíblias para que nós possamos dar então seguimento à série de mensagens Sinais de Apostasia dos Últimos Dias. E hoje nós temos aqui uma palavra muito importante, porque ela trata de um sinal, não somente um sinal evidente, mas um sinal de grande importância, um sinal de apostasia, de maneira que aqueles que querem de fato se livrar definitivamente de qualquer sintoma de apostasia, devem então atentar para esta palavra nesta manhã, porque ela é de grande valor espiritual diante de Deus e também para o sucesso espiritual de nossas vidas para com o nosso Deus. Nós queremos falar, na verdade, sobre o abandono do povo de Deus em relação à sua palavra, ou seja, o abandono que o povo professo de Deus tem feito da palavra de Deus. O povo tem abandonado a palavra de Deus e então este ponto é certamente determinante para que as heresias destruidoras possa entrar no meio e no seio do povo de Deus, porque quando a palavra de Deus é abandonada, quando o povo de Deus sai da base, do fulcro da palavra de Deus, é certo que se encontram então num pântano, haja vista que a Bíblia Sagrada é a única fonte de vida, de verdade e de prática dos verdadeiros filhos de Deus, que a Bíblia é o único fundamento seguro no qual podemos ter a certeza de que estamos na verdade. O tema desta manhã, portanto, é o abandono que o povo professo de Deus tem feito à palavra de Deus. E aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse, eu quero apenas a nível aqui de introdução, lembrar os irmãos das 7 cartas do Apocalipse. Isso porque as 7 cartas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, traça-nos ou constitui um eixo histórico desde a primeira igreja, no primeiro século, até os dias atuais. Você quer ter uma noção clara a respeito da história da igreja, o que foi a igreja do Senhor ao longo dessa era da igreja, basta que você olhe para essas 7 cartas do Apocalipse. Eu não quero dar nenhuma ênfase especial a nenhuma delas, mas eu quero estabelecer aqui 2 pontos comuns em todas essas cartas que certamente formarão a base argumentativa da mensagem desta manhã. Se os irmãos observarem bem, há sempre aqui uma reprovação que o Senhor faz a estas igrejas ou um elogio. E essa reprovação e esse elogio, ora se dá porque a igreja abandonou a palavra de Deus, assimilando falsos ensinamentos, ou então se dá na via do elogio, quando o Senhor elogia a igreja pelo fato de ela não ter abandonado a palavra de Deus. É uma questão de você abandonar ou acolher a palavra de Deus, uma questão de você rejeitar a palavra de Deus em função de heresias destruidoras, de demônios e de homens decaídos, ou então você acolher e valorizar a verdade de Deus, a palavra de Deus como única fonte de toda a verdade. E nisso nós podemos ver, logo na primeira carta, capítulo 2, no versículo 2, quando diz que a primeira igreja de Éfeso, ela colocava à prova os que se declaravam apóstolos e não o eram. Ou seja, eles assim o faziam mediante a palavra de Deus. Nós podemos verificar então, aqui na igreja em Pérgamo, como que logo aqui no versículo 14, nós temos a reprovação, quando o Jesus fala que esta igreja havia então recebido a doutrina de Balaão, e no versículo 14 e 15 diz a doutrina dos nicolaítas. Veja que os falsos ensinamentos entravam na igreja desde o tempo primitivo. Na igreja em Tiatira, então,
no versículo 20, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Então veja, é a doutrina de Balaão, é a doutrina dos nicolaítas, agora é a doutrina de Jezabel, é o senhorio de Jezabel que adentra a igreja e corrompe a verdade, a sã doutrina da igreja. Na igreja de Sardes, no capítulo 3, então, do Apocalipse, novamente o Senhor fala a respeito de consolidar a verdade que eles haviam começado a restaurar. E então, no capítulo 3, a partir do versículo 7, carta à igreja a Filadélfia, no versículo 10, diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, meus irmãos, se nós olharmos para as 7 cartas do Apocalipse, vamos observar que ora o Senhor elogia alguma igreja pelo fato de ela acolher a verdade de Deus, acolher a palavra de Deus e preservar essa palavra no coração, ou ora ele reprova a sua igreja pelo fato de ter abandonado a palavra do Senhor. E essa questão do abandono da palavra de Deus é certamente para todos aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O abandono da palavra de Deus é certo que é um sinal evidente deste século, é um sinal evidente de apostasia nos dias em que nós vivemos. Parece até um fenômeno, né? Porque por um lado vemos uma massa crescente do povo professo de Deus. A cada dia o número de evangélicos cresce sobremaneira, chega a ser um crescimento assustador. Agora, por outro lado, nós verificamos na escritura profética que é uma época de apostasia, uma época em que o povo de Deus, embora numeroso, não tem a palavra de Deus como única fonte de fé, de prática e de verdade. Eu digo isso quando eu me refiro à palavra de Deus, eu quero dizer a Bíblia Sagrada como sendo a única base, a única fonte de onde procede a verdade, de onde emana a verdade, de onde emana aqui um caminho, um estribo no qual devemos então nos colocar de maneira irrestrita, para que assim possamos caminhar na verdade, conhecer a Deus na verdade, conhecer o Deus da verdade, para que assim possamos ter a certeza de que estamos de fato caminhando nesta verdade. E talvez alguém pergunte para nós: ora, pastor, mas como se dá este abandono da palavra de Deus? Porque pelo que me parece, pelo que nós podemos ver, todo o povo de Deus tem a Bíblia, e todo ele diz que acredita na Bíblia Sagrada, e todos eles dizem que seguem a verdade de Deus em sua palavra. Pois bem, eu quero te convidar então para que você analise comigo alguns aspectos deste abandono da verdade. Vamos colocar aqui 3 itens que concorrem para o abandono da verdade de Deus nestes últimos dias. O primeiro encontra-se aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco em nome de Jesus. O primeiro item que concorre para que haja este abandono no povo de Deus está claramente escrito no capítulo 4 de 1 Timóteo, que nos diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Neste primeiro item eu quero me deter apenas no primeiro versículo. Haverá um grande índice de apostasia, porque alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O primeiro item que concorre para o abandono da fé está aqui representado por essa expressão: espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu quero te convidar, meu irmão,
você que é servo de Deus, você que tem um desejo no coração de reinar com o Senhor, de estar de pé no dia da vinda de Cristo com Ele, sendo aprovado como um servo fiel que cumpriu a vontade do seu Senhor, eu quero te convidar a considerar comigo esta advertência expressa e explícita que a Bíblia nos traz, que nos últimos tempos haveria uma apostasia da fé, as pessoas dariam as costas à fé, abandonariam a verdade neotestamentária de Deus. E por quê? Porque são rebeldes? Não, por obedecerem, ou seja, é um espírito de obediência e de fidelidade que busca cumprir com a verdade e com a vontade de Deus, só que com ignorância, porque não elegeram a Bíblia Sagrada como única regra de fé, de vida e de prática e de verdade, acabaram sendo seduzidos por espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A palavra de Deus nos diz, meus amados, que demônios estão ativos nesta era, pregando, ministrando e ensinando. O reino das trevas, ele não está parado, ele não está de férias, ele não está, na verdade, dormindo. O reino das trevas está ativo, querendo ceifar a tua alma, querendo ceifar a tua mente, querendo ceifar o teu coração, querendo entrar na tua família com ensinamentos que desafinam com a verdade de Deus em sua palavra. Doutrinas de demônios. Na verdade, o abandono da palavra de Deus começa com as ministrações e com os ensinamentos de demônios que estão aí propagando falsos ensinamentos, sofismas, mentiras, doutrinas malignas, doutrinas equivocadas, mediante textos descontextualizados da Escritura. Isso me faz lembrar um texto do Salmo 91, quando nós vemos lá nos Evangelhos que Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo. O diabo foi até o Filho de Deus com o fim de tentá-lo, com o fim de desviá-lo do seu propósito, porque quando Cristo veio ao mundo, ele tinha um propósito a cumprir, e o diabo então foi lá com o fim de fazê-lo afastar desse propósito, apostatar-se desse propósito, quando então o diabo falou para Jesus: olha, pula daqui abaixo, porque está escrito. E aí o maligno agora usa a Escritura, e esse é um princípio que nós devemos atentar. Satanás e os seus demônios sempre vão se utilizar da Escritura Sagrada com o fim de enganar. É por isso que você, meu irmão, não pode se dar por satisfeito simplesmente em ouvir a palavra. Você tem que ouvir, mas é sua responsabilidade, é o nosso dever, é o meu dever verificar na Escritura, palavra por palavra, texto por texto, com os seus contextos, para saber se as coisas que nós ouvimos ou as coisas que se pregam são de fato daquela maneira. O diabo disse: olha, pula daqui abaixo, porque está escrito. E aí Satanás cita o Salmo de número 91, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropece em nenhuma pedra, ele enviará os seus anjos em teu socorro. Mas Jesus Cristo, ouvindo aquelas palavras que são palavras de Deus, mas quando tomadas pelo diabo e colocadas de maneira descontextualizadas, já não são mais palavras de Deus, e sim é palavra de Satanás e, portanto, tentação de Satanás. Jesus falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a Escritura se entende a partir da própria Escritura. É certo que está escrito no Salmo 91, mas também está escrito, ou seja, é a Bíblia explicando a própria Bíblia e produzindo sentido, e não Satanás com seus demônios falando palavras recortadas e descontextualizadas do seu todo ou do todo da revelação da palavra de Deus. Amados, é urgente que nós como igreja, independentemente dos rótulos denominacionais, essa não é uma palavra para o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, nem para o Ministério A, nem para o B, nem para o C, esta é uma palavra para
todo o povo de Deus. Se você é servo de Deus, se você nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, se você é membro do corpo de Cristo e aguarda pela vida do Senhor, então abra os seus olhos, porque existe hoje um grande trabalho por parte de demônios querendo apostatar o povo de Deus da verdadeira fé, fazer apostatar o povo de Deus da verdadeira fé. Mas talvez você diga: pastor, mas eu nunca vi um demônio pregando em nenhum púlpito. Eu nunca vi um demônio pregando em nenhum programa de televisão. Eu nunca vi um demônio pregando numa praça, numa esquina, num rádio, em qualquer outro lugar. Como se dá estes espíritos enganadores? Como se dá esses ensinamentos de espíritos enganadores e de demônios? Ora, o versículo 2 de 1 Timóteo capítulo 4 nos diz como isso acontece. E então este é o segundo item que concorre para o abandono da palavra de Deus, quando diz no capítulo 4, versículo 2, dizendo: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Ou seja, os demônios ministram os seus falsos ensinamentos e as suas heresias destruidoras pela hipocrisia, na instrumentalidade da hipocrisia humana. Ou seja, os instrumentos dos demônios são homens. Homens que estão como instrumentos sendo usados por Satanás. Homens sendo usados por demônios. E alguém diz: ora, mas eu não posso acreditar, eu não posso conceber a ideia de que um homem possa simplesmente se dar a isto. Mas veja o que o texto diz: é pela hipocrisia dos que falam mentiras. Na verdade, a palavra que hipocrisia quer dizer aqueles que fingem um papel, aqueles que se passam por cristãos, porque se vestem como tais, eles falam como tais, eles oram como tais, eles falam glória a Deus como tais, eles vivem, procedem exteriormente como se fossem, mas na verdade toda aquela vida, aquela aparência diante dos homens, aquela aparência de crente, aquela aparência de cristão, é uma hipocrisia, é um papel fingido, é uma atuação num palco da cristandade. São homens joio, são homens destituídos da vida divina, são homens que não possuem o Espírito Santo, são homens sem o Espírito, como está em Filipenses capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, quando diz que são cães. São homens que não têm o Espírito, são falsos ou são falsa circuncisão, são falsos obreiros, são falsos apóstolos, são falsos pastores, são falsos mestres, são homens que têm a consciência cauterizada, calcificada, não sentem, falam a mentira como se fosse a verdade e falam tão bem a mentira que até eles próprios chegam a acreditar nas suas próprias mentiras quando enchem seus olhos de água. Meu querido e minha querida irmã, o abandono da verdade começa com um trabalho intenso da parte de demônios que passa e perpassa na instrumentalidade de homens fingidos e homens falsos, cuja consciência é cauterizada. E qual é então a motivação destes homens? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 2, e verifique conosco como é que é dito aqui na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3 nos mostra a motivação: também movidos por avareza. Diga, também movidos por avareza. Você é capaz de repetir com os teus lábios a palavra de Deus aí da sua casa? Você tem coragem de declarar que Deus está profeticamente apontando para os nossos dias, mostrando que homens movidos por avareza, inspirados por demônios, porém
eles são motivados no seu próprio coração por uma avareza humana, pelo desejo de possuir dinheiro. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras mentirosas, palavras arquitetadas, palavras simplesmente imaginadas no vazio de suas mentes para enganar o povo professo de Deus, um povo que anda desgarrado, um povo que anda enganado, um povo que se dá por satisfeito simplesmente por alguns centavos a mais que são prometidos por aqueles que não podem adicionar nem mesmo um pouquinho só de verdadeira fé e vida divina no verdadeiro povo de Deus. Então, vemos como que se dá esse abandono. Os demônios que concorrem para que haja o abandono da palavra, e então os homens falsos e mentirosos, instrumentos de Satanás, cuja mente é cauterizada e cuja motivação é a ganância do coração, que com isso faria um comércio do povo de Deus. Todavia, há um terceiro elemento que concorre para o abandono, porque é certo que há os demônios e é certo que há os falsos profetas e falsos apóstolos e falsos pastores, mas se não houver o povo, se não houver aqueles que amam a mentira, se não houver aqueles que amam o engano, certamente eles não fariam sucesso. O sucesso dos demônios e o sucesso dos falsos mestres e profetas só acontece porque existem aqueles que amam o engano e aqueles que possuem prazer em ouvir palavras que agradam ao seu ego. Abra comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e verifique comigo quando o apóstolo Paulo exorta a Timóteo dizendo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está aqui, meu irmão. Aqui é uma palavra profética. Aqui é um sinal evidente de apostasia desses dias. E a palavra de Deus está dizendo, pois haverá tempo. Você já parou para pensar que nós vivemos neste tempo profético indicado pelo apóstolo Paulo? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os homens já não iriam querer ouvir a sã doutrina. O povo de Deus já não iria suportar o ensinamento puro e santo da Escritura, a fé neotestamentária. Quando as pessoas hoje em dia ouvem uma mensagem de 1 hora, 1h10, 1h20, palavra ministrada, ensinamento reto, ensinando o povo de Deus o caminho da verdade, logo eles dizem, olha, essa palavra está demorando muito. Essa palavra está muito longa, é cansativa. Já não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Ou seja, se os homens falsos, profetas e falsos mestres e falsos pastores, eles são motivados pela ganância ao fazer comércio do povo de Deus, então há aqui certamente um acordo, porque o povo professo de Deus, não suportando a sã doutrina, é quem traz para junto de si, é quem se cerca de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, como que querendo ouvir palavras que agradam os seus interesses, e então é dito que eles vão se cercar de mestres para que eles possam falar aos seus corações, homens movidos por ganância, e então o povo também vão ser movido pela cobiça dos seus corações. É a ganância de um e a cobiça do outro. É um casamento perfeito. E com isso, versículo 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção. Você que é servo de Deus, a verdade de Deus é a Bíblia Sagrada. Enquanto você se manter distante dela, ou enquanto você se mantiver simplesmente ouvindo as palavras e acolhendo como se fosse verdade, negligenciando o seu dever de fazer uma verificação na Escritura, você é uma presa fácil para o inimigo. Mas se tão somente neste momento você se levantar,
Você fala assim: não, eu rejeito agora toda forma de engano sobre a minha vida. E então você tomar a Bíblia Sagrada e começar a ler então o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, você certamente colocará os seus pés sobre uma rocha firme e sólida, e você então vai estar livre de todo engano, porque a verdade é a palavra de Deus, e seus pés então estarão firmados nela. Este é o meu apelo a todos vocês nesta manhã. Tenham todos um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.